impactando com a verdade. Hebreus capítulo 12 nos diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, ceia do Senhor é um culto que a gente sempre fala do sacrifício, do sofrimento de Jesus, porque foi através disso, desse sacrifício, de tudo que Ele fez por nós, que nós estamos aqui hoje, celebrando, glorificando. Se não fosse Cristo, não teríamos motivos para estarmos aqui. E é isso que o autor dos Hebreus está dizendo: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas que tão grande nuvem de testemunhas é essa? Quem é essa tão grande nuvem de testemunhas? O que é que o autor Hebreu está falando? É só a gente voltar no capítulo antes, no capítulo 11, a partir do versículo 33, nós vamos ver algumas declarações. Se nós observarmos o capítulo todo, o capítulo 11, que é o capítulo anterior, vai falar dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E essa tão grande nuvem de testemunhas, a partir do versículo 33, vai dizer assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas cavernas e covas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. E o que é testemunha? Testemunha no original grego é mártir. É aquele que morre, que sofre por causa de uma causa, aquele que luta por uma causa. E aí está na galeria daqueles que morreram defendendo a fé, confiando nas promessas de Deus e não alcançando a chegada do Filho de Deus. Morreram crendo que ele viria como Messias e Salvador. E nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. Temos que deixar de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque o que nos afasta de Deus é o pecado, é a desobediência, é a iniquidade. Deixamos de lado isso e prossigamos para a carreira que está proposta para cada um de nós. E o versículo 2, ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é tão forte, tão poderosa. Quando ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é porque Jesus é suficiente para nós sermos salvos. Aleluia. Não precisa nós fazermos nada. Por quê? Porque ele é o autor. Quando você pega um
debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, na carta escrita aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 6 ao versículo 11, ele diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo de número 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Versículo de número 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo